Olá, tudo bom, Maíra? Bom, prazer enorme poder estar aqui com vocês, um espaço de excelência. A proposta é maravilhosa, então parabéns para você, para a Noeli, para o Áureo, que criaram esse espaço de troca. Eu acho muito bacana. É um espaço onde eu tenho certeza que você se sente inteiramente em casa, né? Porque essa parte acadêmica é uma praia que é muito sua. Já fui professor, mas abandonei isso porque eu entendia dentro da faculdade que é um espaço, principalmente das faculdades privadas, né, onde esse tipo de interação não é o propósito, muitas vezes não é o propósito principal. Hoje em dia tem uma questão mercadológica aí cada vez mais forte que acaba, de uma certa maneira, pasteurizando um pouco a educação. Uma crítica social que o próprio Bourdieu sempre fez, né, tem um livro que ele chama Reprodução, e aí eu já começo a falar um pouquinho sobre o tópico que a gente vai trabalhar hoje, que é trabalho. E ele fazia uma crítica, né, o livro A Reprodução é uma crítica muito contundente em relação aos propósitos da educação no século XX. Bom, e aí eu já vou falar que, na verdade, eu entendo que a educação é um processo de aprendizado mútuo. Quem já teve a oportunidade de dar aula, eu acho que sabe que acaba aprendendo muito. E eu, no tempo que eu pude ter o prazer de ser professor, eu aprendi muito. Hoje eu não me considero professor, porque eu acho que para a gente poder ser professor, a gente tem que estar muito focado num determinado assunto, de modo a transferir esse conhecimento para outra pessoa. E como não tem sido o meu propósito esse, eu me desonero um pouco dessa função maravilhosa que é dar aula e transferir o conhecimento de uma maneira profissional, né? Bom, vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre trabalho. Já posso começar? Como é que é a dinâmica, Maíra? Me A aula ajuda é um pouquinho só para sua, entender. o palco é seu, e aí a gente recomenda assim, 40 minutos de fala, mas o pessoal que vai tirando dúvidas vai fazendo intervenção, e aqui é uma roda de conversa mesmo, a casa é sua. Ótimo. Então, assim eu me sinto bem melhor, tá? Se a gente puder Vai realmente, provocando que a galera vai. vai seguindo. Bom, então eu vou começar a falar sobre o que é trabalho, né, gente? Trabalho é uma palavra tão ampla e tão complexa, mas a gente tem que buscar as raízes desse termo para a gente poder entender o status atual do que é trabalho. Porque em algum momento da nossa sociedade, da sociedade humana, né, do próprio caminho civilizatório, é, essa trabalha, essa palavra não existia, porque o trabalho era o meio de sobrevivência. Estou falando no período das cavernas, logo depois, é, é, logo em seguida também pelos períodos tribais, onde a sociedade, na verdade, não existia ainda a sociedade, eram pequenos núcleos de comunidade, e a cultura começava a se formar, a se moldar, e a palavra trabalho, ela, na verdade, ela estava ali misturada com várias outras atividades do dia a dia das pessoas, dos grupos, né, mais ou menos nômades, que existiam sobre a face da Terra e que buscavam a sua própria sobrevivência. Então, na hora de fazer lascar uma pedra, ou lascar uma ponta de flecha, ou de fazer algum tipo de apetrecho de pesca, queria garantir a sua sobrevivência, o ser humano ele estava em, empregando a sua força para moldar a natureza. Essa é a base da palavra que viria a ser chamada trabalho, né, nos tempos mais primordiais que a gente tem. É claro que eu não vou ficar aqui falando sobre detalhes desse período, é só para a gente poder ter uma análise um pouco mais embrionária do termo trabalho. Bom, a partir daí a sociedade vai se aperfeiçoando, o ser humano começa a fixar pontos, né? A parte da a cultura ancestral, a dita cultura pré-histórica, ainda está debatendo muito sobre a questão do cultivo, da agricultura, como um ponto de fixação dessas civilizações humanas, né? Tem alguns teóricos algumas correntes que afirmam que essa técnica já existia há muito tempo e que, portanto, esses grupos não eram tão nômades como se pensa algumas outras correntes que exatamente defendem
o ponto de que essa agricultura ainda não era tão desenvolvida e que, portanto, não era suficientemente capaz de criar fixação para esses núcleos. Bom, enquanto os antropólogos e os arqueólogos vão discutindo essas questões, o que é importante a gente entender é que, nesse período, a questão do trabalho, da exploração do trabalho, ainda se existia, ainda era num nível muito, muito superficial e muito primário, né? Porque as pessoas, obviamente, não detinham poderes suficientes para determinar que um grupo pudesse trabalhar para que outros se beneficiassem dele. Então, a palavra trabalho ainda estava muito amalgamada, né, muito misturada com a parte, com a vida, né, com a questão da sobrevivência das sociedades. Bom, na medida em que isso vai evoluindo e as sociedades vão realmente é, criando campos de agricultura, formas de produção mais ou menos controladas. O que significa mais ou menos controladas? Quando você vai com um apetrecho de pesca rudimentar, buscar o seu ganha-pão através da pesca na beira do litoral, você não tem meios para determinar quantos peixes você vai pegar, por exemplo. Agora, quando você tem um campo onde você vai promover o seu plantio, é óbvio que você começa a ter um maior domínio sobre o teu nível de produção. E aí a gente já está entrando também com uma outra palavra que vai estar sempre muito próxima da palavra trabalho, que é a palavra economia, tá? Economia, que é a nossa capacidade de lidar com a natureza de modo a garantir o nosso próprio sustento. Então, aí é um outro nível de domínio do homem sobre o meio ambiente. A gente tinha falado já de um primeiro nível, que é esse mais rudimentar, onde o homem vai caçar, onde o homem vai pescar, onde ele vai coletar da natureza os seus alimentos. E agora a gente já está num outro momento onde o homem já se sente capaz de produzir o seu próprio alimento, e por aí a gente começa a ter um domínio maior sobre a produção. Tá? Bom, nesse processo começa também o homem. A gente já está saindo do sistema tribal. Importante a gente dizer que no sistema tribal não existe exploração do trabalho, não como essa palavra é hoje empregada. Cada índio tinha uma tarefa e que essa tarefa era mais ou menos determinada pelo seu próprio trajeto na sociedade tribal. Então, o que isso significa? Se aquele menino nascesse com uma predisposição para ser caçador, ele ia ser caçador. Se ele nascesse com uma predisposição para ser guerreiro, ele ia ser guerreiro. Se ele nascesse com uma predisposição para ser pajé, ele ia ser pajé. Ele ou ela, ainda que existisse uma certa separação entre as atividades masculinas e femininas dentro de uma determinada tribo, que as mulheres eram mais voltadas para as atividades menos robustas, aquelas que determinavam menor emprego de força braçal. E os homens, obviamente, pegavam mais essa, quando eu falo obviamente, é por conta da compleição física que o homem tem em relação à mulher, tanto culturalmente quanto fisicamente, né? Então, nesses períodos a gente tinha essas separações de acordo com com a compleição física e também com as suas próprias vontades, né? Ou talentos, ou dons. E aí a gente tem um período, dentro ainda do sistema tribal, a gente vai ter algumas situações que vão dar indícios dos próximos avanços, ou avanços, eu estou entendendo como avanço, desenvolvimento do sistema civilizatório, como, por exemplo, o regime da escravidão. Em várias tribos indígenas, esse tipo de sistema ele coexistia, mas não da forma que se asseverou no momento seguinte. No regime tribal, no sistema tribal, a gente vai ter a escravidão muito mais por uma tribo ser vencedora em relação a outra, e aí esses membros das tribos vencidas, eles eram absorvidos pela tribo vencedora. Quando não existia o canibalismo, esses membros eles eram absorvidos
e passavam a ser membros dessas tribos, só que, obviamente, eles eram os membros, digamos assim, socialmente menos importantes. Então, eles não tinham, dentro da hierarquia desse sistema tribal, esses novos membros eles ocupavam aquelas classes mais baixas e, portanto, eles muitas vezes se viam obrigados a tarefas de forma mais rígida do que as outras, do que os outros, mas nunca num sistema para que ele pudesse se beneficiar é, do trabalho do outro de uma maneira exploratória, né? Então é importante fixar isso, porque em algumas tribos já existia esse sistema, o regime da escravidão, mas era completamente diferente do que a gente veria sendo praticado pelo dito homem branco, né? Desde de Roma, a gente tinha um sistema já de escravidão bastante consolidado, só para a gente não entrar, não acreditar que o regime da escravocrata ele nasce com a escravidão dos africanos, ele é bem anterior a isso, mas obviamente que no período das grandes navegações, com a exploração do trabalho mais asseverada, o regime escravocrata ganha novos contornos e passa a ser um regime cada vez mais cruel, onde a exploração do trabalho vai ganhando a sua forma mais rude e mais desumana. Isso, obviamente, aconteceu aqui no nosso país, principalmente pelas dificuldades dos europeus em estabelecer um regime de escravidão com os indígenas, até porque, como eu já disse, isso não fazia parte da cultura indígena. O trabalho ele era misturado com a vida. Então, a partir do momento que o europeu tentou estabelecer a escravidão com os índios, isso não deu muito certo e as guerras entre os europeus, né, principalmente os portugueses e os indígenas, é, se estabeleceu de uma maneira franca, onde o povo colonizador entendeu que deveria dizimar os indígenas, e isso, obviamente, tem relação também com essas duas palavras que eu falei, que são sempre, vão estar muito, muito acompanhadas, que é o trabalho e a economia. Então, na exploração do pau-brasil, que é o primeiro grande ciclo econômico do país, a gente tem uma tentativa bem sucedida nos primeiros anos de utilização da mão de obra, os primeiros anos, os primeiro século, né, de utilização da mão de obra indígena, mas no segundo ciclo, que é a cana-de-açúcar, a gente já passa, o segundo ciclo que eu digo relacionado a plantio, né, depois a gente vai ter o ouro, mas aí é uma exploração, a gente já tem o africano, o povo africano sendo escravizado e trazido para a produção, para a lavoura. Então, a base da nossa economia, da economia do nosso país, foi estabelecida a partir do regime escravocrata. E por que eu estou sendo tão quase didático nesse ponto? Porque, como já dizia Joaquim Nabuco, esse regime deixou marcas muito severas na nossa sociedade, que até hoje, de alguma maneira ou de muitas maneiras, impactam o nosso regime social. Bom, desde que começou o regime escravocrata no país, até quando ele supostamente terminou, falo supostamente porque ainda que ele tenha terminado com a abolição da escravatura, ele se perpetuou ainda por muito tempo de várias outras formas, e até hoje, como eu já falei, a gente vê ainda resultados, né, impactos desse regime que foi tão duradouro no nosso país. Bom, e nesse período, obviamente, que o resultado que se pretendia com o regime escravocrata era o lucro, e a exploração do trabalho na sua máxima forma, ou seja, explorando 100% do trabalho da mão de obra de uma pessoa. Paulinho, eu estou vendo umas perguntas aqui, Maíra, só que eu admito que eu sou um pouquinho míope e que eu vejo elas passando de maneira ligeira que eu não consigo ler. Como que eu procedo em relação a isso? Manuel, você fala das perguntas aqui? Não, não temos. Temos só boa noite, só manifestações. Eu vi uma do Paulo aqui perguntando alguma coisa do regime, mas eu não consegui ler. Então não foi uma pergunta, foi uma impressão minha. Qualquer coisa eu te Então, aviso aqui, tá? O Paulinho só tá quer bom, saber tá a ok. dinâmica da Secretaria do Trabalho. Eu acho que essa. Mas você vai chegar lá, né? Então aí a gente chega lá.
Sobre a Secretaria Sim, do a gente ainda Trabalho. vai falar da Isso, Secretaria de Trabalho, é porque eu isso. estou tentando fazer uma pincelada sobre trabalho ainda. Estamos aqui Que eu ainda. acho que é importante a gente entender o que que é trabalho, o que que é economia, o que que é mais-valia, por aí vai. Bom, então eu vou adiantar um pouquinho, né, para a gente não perder tanto tempo com a parte teórica da coisa. Bom, e aí a gente tem, no final do regime escravocrata, uma disputa, obviamente, de espaço, que ocasionou o fim, inclusive, do período imperial, com a retirada do imperador, na época Dom Pedro II, foi convidado a sair do país, né, através uma revolta que teve da sociedade, onde o fim da escravidão foi provavelmente um dos pilares da saída de Dom Pedro II do país. Obviamente, isso gerou muita insatisfação dentro de grupos poderosos, né, dentro de oligarquias é, já ditas brasileiras, e isso gerou uma ruptura dentro do regime econômico. Então, o Brasil deixou de ser um país escravocrata para ser um país capitalista. E aonde que a gente tem uma coisa muito curiosa, porque o Brasil, ainda que ele fosse escravocrata, ele já tinha passado por um processo de revolução industrial, tá? Carregado, obviamente, das informações vindas da Europa. Então você já tinha coexistindo dentro do país o capitalismo através das novas formas de industrialização, da nova forma de industrialização, e também o regime da escravidão, que eram forças colidentes, obviamente, porque um regime, para ele poder se sustentar, ele tem que suplantar o outro. Então, a gente tinha já 1860, 1850, a gente já começava a ter, assim, indícios claros da coexistência do capitalismo junto com o regime escravocrata. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho, só para se entender, o que é mais-valia, que é um princípio criado por Karl Marx, que é digamos assim, o pai do debate e das questões relacionadas ao capitalismo. Eu não vou entrar no mérito aqui de comunismo nem nada disso, só vou avaliar a questão da mais-valia, que é exatamente o lucro que a pessoa obtém a partir do trabalho de outra pessoa, ou seja, é a capacidade que um grupo ou uma pessoa tem de estabelecer entre o que é produzido por uma pessoa e o valor comercial desse produto, tá? Essa diferença é o que se chama de mais-valia. Para quem não sabe, quem tiver dúvida, basta perguntar aqui que a gente desenvolve um pouco mais. Bom, a gente pode achar que agora isso tudo é muito óbvio, mas na época que se falou de mais-valia, foi uma coisa absolutamente revolucionária, porque as pessoas trabalhavam e achavam muito natural que o resultado do trabalho gerasse um produto cujo valor suplantasse em muito o valor braçal daquilo que era pago para as pessoas que estavam produzindo. E, obviamente, que isso gerou muita discussão dentro da sociedade. Afinal de contas, até que ponto que é razoável, justo e admissível que uma pessoa explore o trabalho de outra, garantindo assim o acúmulo de capital próprio. Então, esse é o nascedor de toda uma discussão sobre a exploração do trabalho, que nessa altura do campeonato a gente já estava também superando a divisão internacional do trabalho, que eram os países do primeiro mundo. Superando, digo conceitualmente, tá, gente? Não de forma prática. A questão que o hemisfério norte produzia os bens e a gente produzia matéria, a gente que eu estou falando, hemisfério sul produzia matéria-prima. Que, óbvio que essa divisão internacional do trabalho ela se manteve mais ou menos viva durante muitos anos e até hoje a gente experimenta, né, dessa diferença entre as economias do dito primeiro mundo, que já são termos que já estão se transformando cada vez, estão se obsolecendo, né, estão se tornando obsoletos, mas que ainda fazem algum sentido na hora da gente explicar como que eram essas teorias
no tempo passado, não muito distante, até a década de 80 isso era bastante comum, 90 isso já começa a mudar um pouquinho, mas a gente tem essa leitura de primeiro mundo e segundo e países subdesenvolvidos, ou agora, como ditos, em desenvolvimento. E o primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo seriam aqueles países subdesenvolvidos, ou que antigamente eram quase sempre considerados os países africanos como países subdesenvolvidos, né, com algumas outras exceções. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre regime seletista no país, tá? O Brasil, ele começa a discutir muito essa questão do trabalho, ainda no final, se eu não me engano, da República Velha. Getúlio foi uma pessoa muito importante nos debates sobre as questões trabalhistas e direitos trabalhistas. Não é à toa que você vai no interior e você vai encontrar muita gente ainda com retrato do Getúlio dentro de casa, porque para as famílias mais pobres e para as camadas mais populares da sociedade brasileira, ele foi uma pessoa que teve uma importância muito grande, porque ele realmente ele não só lutou, como ele foi um defensor dos direitos trabalhistas no nosso país. E o regime seletista que a gente tem hoje é muito decorrente desse período getulista, e obviamente com outros ganhos de outros tempos, e que ele estabelece uma série de direitos, como, por exemplo, o 13º, que é uma conquista muito grande para os trabalhadores, o dia de domingo como dia de descanso, e entre outros, né, entre outros direitos trabalhistas, vários deles são estabelecidos nesse período. E o Brasil ele saiu muito na frente nesse período, porque os direitos trabalhistas no Brasil eles eram muito avant-garde, muito avançados, né? E se mantém até hoje. No período do Temer, a gente teve algumas perdas dos direitos trabalhistas bastante consideráveis. A criação do MEI, olha só que coisa engraçada que a gente já vai entrar agora, ele tem uma dupla característica, porque, por um lado, ele garante um degrau mais baixo para que o trabalhador brasileiro consiga ser dono do seu próprio trabalho, ou seja, ainda que isso seja um pouco carregado de alguns mitos, mas também tem uma parte que é bastante verdadeira, que a pessoa ela consegue se, entre aspas, né, livrar um pouco da exploração do trabalho, porque ele passa a ser dono do seu próprio trabalho e ele mesmo vende o seu próprio trabalho. É claro que isso é muito ditado pelo mercado, então a pessoa que está subindo esse primeiro degrauzinho é ao mesmo tempo que ele passa a deter um certo domínio sobre o seu próprio trabalho, ele é muito oprimido pelo regime do mercado de trabalho, então ao mesmo tempo que ele ganha, ele também perde porque ele tem que se submeter a esse sistema, né, a esse mundo do trabalho, mas é um primeiro degrau importante. O MEI ele permite que uma empregada doméstica, por exemplo, tenha uma outra opção de vender o seu trabalho que não seja exclusivamente por meio de CLT. Então, isso é visto, e eu particularmente vejo isso também como um ganho muito grande, mas, por outro lado, como o regime capitalista ele ele tem as rédeas da economia muito na mão, é óbvio que não é um degrau simples de se subir, a pessoa tem que pagar imposto, é, tem direitos, né, que são semelhantes ou equivalentes com os direitos da CLT, como, por exemplo, a aposentadoria, mas, por outro lado, não tem direito a férias, não tem direito a 13º e não tem outros direitos que o regime seletista permite. Mas é um advento interessante, eu acho que cabia colocar isso hoje nesse nosso bate-papo, que é um ponto que quem quiser discutir também a gente pode falar mais um pouco. E hoje a gente está falando também um pouco sobre, vou colocar um ponto também que é interessante, que é o 6-1, que agora é outro direito que está sendo, não, ainda não é um direito, né? É uma outra luta trabalhista, né? Por novo direito, que é o direito de ter o sábado e domingo, né? É uma luta contra o 6-1. 6-1 é porque, na verdade, são 6 dias trabalhando e um de descanso. E, obviamente, que isso é considerado insuficiente para toda a classe trabalhadora. Trabalhar 6 dias não é fácil, não é uma coisa nada simples. E, obviamente, que as pessoas hoje em dia já lutam
por uma condição de trabalho mais favorável. Então, é uma luta que o Brasil tá vendo acontecer e tomar força cada vez maior. É importante também a gente, quem quiser falar um pouco mais sobre isso, a gente poder discorrer. E agora a gente está falando sobre a quarta revolução industrial, que é uma terminologia também relativamente nova, com o advento da tecnologia, da, da robotização, do algoritmo, da inteligência artificial. Então, hoje a gente tem uma conjunção tecnológica que as pessoas estão chamando de quarta revolução industrial e que levou o Elon Musk a dizer que, em algum momento, não muito distante do presente, teremos que ter um Bolsa Família mundial, né? Ele não falou com essas palavras porque talvez ele nem saiba. Sabe sim, mas ele não usou o termo Bolsa Família, eu estou usando porque eu acho que vai ser mais fácil para vocês entenderem, mas ele falou que deveria haver, há de haver, né, no futuro não muito distante, uma forma de pagar um valor fixo para todos os cidadãos, na medida em que nem todos eles terão acesso ao trabalho. Então, é uma realidade cada vez mais discutida, mais debatida, uma compressão dos trabalhos mais ou menos padronizados, aqueles que podem ser contornados de forma mais fácil por algoritmos e por inteligências artificiais, enquanto que os trabalhos braçais, efetivos e aqueles de produção intelectual mais complexa, esses ainda serão, de alguma maneira, preservados por esses adventos tecnológicos. Então, a isso está se chamando de quarta revolução industrial, e é um momento de tensão dentro do mundo do trabalho, uma vez em que muitos trabalhos provavelmente deixarão de existir, isso daí vocês já devem ter ouvido em várias situações, e tantos outros passarão a existir. Bom, agora falando um pouquinho, renda básica universal, obrigado, André, obrigado, exatamente isso, tá? Eu acho que foi essa a terminologia que o Elon Musk adotou. Então, só para a gente falar agora um pouquinho sobre o trabalho da secretaria, bom, já dei contornos para vocês do que é trabalho, da relação que o trabalho tem de maneira mais imediata com a economia. Quanto melhor a economia, mais fácil é a pessoa ter trabalho, ou seja, a pessoa ser remunerada por um determinado trabalho. Então, por outro lado, quanto pior, obviamente, a economia está, mais difícil é o trabalho, maior é o nível de desemprego, e é importante pontuar que o Brasil tem melhorado na parte de empregabilidade bastante significativamente nesses últimos anos, o que leva a crer que a economia tem melhorado, ainda que sumariamente, mas tem melhorado. Tá, isso a gente vai vendo exatamente nessa parte de empregabilidade, criação de novas empresas, isso vem sendo monitorado aqui dentro da Secretaria pelo Observatório do Trabalhador, que é uma atividade prevista pelo Ministério do Trabalho às secretarias municipais de trabalho e também às secretarias estaduais do trabalho. Então, aqui no Rio de Janeiro, na capital, né, no município, a gente tem um observatório que faz esse acompanhamento mensal do quanto que a gente está conseguindo gerar de emprego no município. E a leitura é maravilhosa, principalmente porque o Rio de Janeiro está acima da curva do país. Então, isso fala muito da gestão do prefeito, fala muito do nosso trabalho, e não consegui pegar essa, André, mas eu sei que a Maíra recortou aí para mim, porque é um texto um pouquinho maior, eu não consegui ler. Mas eu entendo que a gente está vivendo um momento um pouco mais satisfatório em relação ao emprego, ainda que não seja não seja o que a gente gostaria que fosse, né? A gente queria ter uma empregabilidade plena, né? Mas a gente ainda não está surfando nessa onda, mas a gente alcançou um resultado que foi o melhor da série histórica desde que ela começou, se eu não me engano, em 2012. O que é muito significativo, porque no período de 2012 a gente estava bem próximo do ápice da nossa economia brasileira dos últimos 30, 40 anos. Então, a gente está muito feliz com isso, mas a gente sabe que ainda não é o suficiente para garantir trabalho para todo mundo. Aqui a gente tem investido bastante na parte de qualificação, que é fundamental. Hoje a gente tem uma situação muito diversa
que é ao mesmo tempo que a gente tem trabalho, a gente tem oferta de trabalho, mas a massa salariada, a massa trabalhadora, ela tem um gap muito grande de qualificação, principalmente depois do ensino médio. Então, muitas pessoas só têm ensino médio. Quando tem, algumas nem têm o ensino médio completo. Isso cria algumas dificuldades na hora da gente conseguir empregar as pessoas, porque a grande maioria das ofertas de trabalho exige que a pessoa tenha um ensino médio completo. Por causa disso, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda criou um curso do Enseja e do Enem, para que a pessoa, né, possa fazer a prova do Enseja, que acontece agora em agosto, é, e para obter o seu ensino médio completo, e quem eventualmente não consiga, nessa oportunidade, alcançar esse o ensino médio completo, fazendo o Enem, alcançando uma pontuação, agora não me lembro se é 50%, ela também consegue ter o seu ensino médio reconhecido. Exatamente. As certificações internacionais todas exigem, mas, bom, para você ter uma ideia, hoje em dia, até para a SG eles estão exigindo o ensino médio no Rio de Janeiro. Porque eles passam a entender que o ensino médio vai falar muito também sobre o comportamental da pessoa, né? Porque a pessoa que abandonou a escola muito cedo, hoje em dia acaba sendo tem uma leitura de que a pessoa ela, ela não avançou também em outras esferas, né? Vai ter dificuldade de se comunicar, vai ter alguma dificuldade de escrever, dificuldade para ler textos mais longos ou mais complexos. Então, a pessoa, até para as funções mais básicas, elas têm exigido, as empresas têm exigido o ensino médio completo. Então, passou a ser praticamente um pré-requisito de 90% a 95% das ofertas de emprego que passam pela secretaria. Tá, esse é um ponto. O outro ponto que é importante a gente frisar é o seguinte: o Bolsa Família. Opa, o celular caiu aqui. O Bolsa Família, se por um lado ele cria um ajuste de. E se ele faz um equilíbrio social que é importante para as pessoas que estão passando fome, do meu ponto de vista, é importante porque as pessoas realmente passam fome, né? E não tem nada para colocar em casa e muitas vezes não conseguem ter aderência com o trabalho. Por outro lado, ele pode criar, não é que ele cria, mas ele pode criar um certo establishment, né? Ele vai estabelecer uma classe que não vai se submeter a qualquer oferta de trabalho. Então, hoje, o que a gente tem? Quando as empresas oferecem o trabalho com o salário mínimo, só o salário mínimo, vai ter dificuldade de arrumar trabalhador para trabalhar, porque as pessoas não estão mais aceitando trabalhar 6 dias por semana para ganhar um salário mínimo. Enfim, então hoje a gente também tem, de uma certa maneira, essa situação. Então, isso tentar tensionar um pouco o valor do salário mínimo para cima, né? Em algumas situações onde a empresa realmente precise de um trabalhador um pouquinho mais qualificado. E, por outro lado, também o Bolsa Família vai criar essa situação de muitas vezes a família se acomodar dentro de uma situação, se é que a gente pode chamar isso de acomodar, ainda que é uma situação de vulnerabilidade, que a pessoa ganha, às vezes, menos do que o suficiente para ela poder se manter, mas ainda assim é um recurso que chega dentro da casa da pessoa sem ela precisar necessariamente de vender a sua força de trabalho. Mas o que eu ia falar? Deixa eu ver se eu peguei alguma coisa, se eu faltei alguma coisa. Olha, só para eu poder finalizar um pouquinho aqui a minha fala, o mundo do trabalho, ele fala um pouquinho aqui ainda da secretaria, né? Então, a gente tem eu diria que a gente tem 4 eixos fundamentais de trabalho aqui na secretaria. A primeira, que é a parte da qualificação, onde eu volto a dizer, a gente chegou a entrar na parte da qualificação escolar, uma vez que a gente percebe que isso ainda é um problema para muitos cidadãos. A parte da qualificação
profissional, que daí a gente já está falando dos cursos, principalmente da parte voltada para a construção civil, que é uma economia que cresce na cidade, turismo, que também cresce muito na cidade, economia verde, que é uma coisa que o prefeito está apostando muito para fazer crescer, e a parte tecnológica, que também é uma outra área que está crescendo muito, que o prefeito também quer desenvolver mais no município. Então, são esses 4 eixos de qualificação profissional que a gente está trabalhando, de forma mais ativa, né? Em relação a seletista, a gente está trabalhando muito com o programa Trabalha Rio, que a gente tem as centrais do trabalhador, que fazem o cadastramento, ajudam as pessoas a fazerem o currículo, dão cursos comportamentais para a pessoa saber como se comportar numa entrevista de emprego e também como se comportar no seu primeiro emprego, né? Como se relacionar com as suas chefias e com seus colegas de trabalho. Essa é a parte seletista. Na parte do empreendedorismo, além dos cursos que a gente também tem dado voltados para essa área, a gente tem as salas do empreendedor. A gente deve inaugurar a quinta agora, esse mês ainda, se eu não me engano, no dia 26, mas depois eu passo direitinho para vocês. E a sexta a gente deve inaugurar nos próximos 45 dias. Então, a nossa meta é ter de 6 a 7 salas do empreendedor abertas, né, funcionando até o final do ano, sendo que esse ano a gente vai abrir no mínimo 5 salas do empreendedor, isso obviamente para a gente poder dinamizar a parte de empreendedorismo. Então a gente tem 7 centrais do trabalhador, a gente deve ter até o final do ano, se Deus quiser, 7 salas do empreendedor também, e a última coisa é a parte de comunicação, porque a gente sabe que e a gente tem o Trabalha Rio, que é uma caravana, e a gente também vai ter o Empreenda Rio, daqui a no máximo 60 dias está funcionando o Empreenda Rio, que são caravanas que vão levar para os pontos mais distantes da cidade, tanto as oportunidades de emprego por meio da CLT, tá? Que aí é o Trabalha Rio que faz, quanto também abertura de novas empresas, novos meios, através do Empreenda Rio. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. E a parte de comunicação, como eu ia falando, que é uma parte muito importante, obrigado, Serginho. Vou falar disso também. A parte da comunicação, que é uma parte muito importante, que a gente vai buscar sempre estar levando cada vez mais essas informações para toda a população. E a gente tem trabalhado muito com os feirões, né? A gente teve um feirão de emprego voltado para a área de hotéis, que está, obviamente, comunicando direto com a parte de turismo, onde mais de 400 vagas foram preenchidas num só dia. A gente agora vai ter no dia 29, Sérgio, me avisa, me ajuda aí, de 29 ou 30, que a gente teve que mudar o dia, não foi? Foi para o dia 30, Dia não foi, 30, Sérgio? 30. Isso, obrigado, querido. Então, no dia 30, a gente vai ter o feirão de PCD, ou seja, pessoas com deficiência, que a gente já está com 30, já estamos com 300 vagas disponíveis com empresas parceiras, são mais de 20 empresas que estão se 25 juntando. empresas. 25 já, Serginho? Já. Então, maravilha. Então, a gente já tem 25 empresas, mais de 300 vagas disponíveis, e a gente tem certeza que isso daí também vai ser um golaço da prefeitura, né, para as pessoas que queiram trabalhar, né, sendo pessoas com deficiência, que queiram trabalhar. Bom, eu só queria finalizar falando da fábula da cigarra e da formiga, e da parábola do filho pródigo, porque são duas histórias que a sociedade conta e que vão falar exatamente sobre o trabalho, a importância do trabalho e como que o trabalho é visto, né? Uma vez eu escutei a fábula da cigarra e da formiga sendo contada por um artista de rua. Foi muito engraçado que estava jantando, e aí esse artista começou a contar e ele fez uma nova visão da fábula, onde a cigarra era uma. Porque a cigarra ela é uma atriz, né? No fundo, ela é uma pessoa da cultura. E aí ele fez uma revisão falando assim que a cigarra era tão importante, mas tão importante, que as formigas se juntaram para dar comida para ela no inverno, para ela poder continuar cantando para as formigas. Então, eu achei mó barato porque foi uma revisão, né? Uma releitura de como que o trabalho pode ter importâncias diferentes dentro de contextos diferentes, dentro de sociedades diferentes. Então, a cigarra também tem lá a sua importância. Não deixemos a cigarra passar fome, porque a cigarra, no fundo, ela é uma artista, e quem tem alma de artista não adianta, que vai ter dificuldade mesmo de cumprir determinados regimes de trabalho. E a do filho pródigo falar também que é essa visão, né?
que por mais que um filho possa não compreender, né, já é a leitura exatamente do artista, né, da compaixão e do amor. Então, eu não poderia deixar de finalizar esse nosso papo, pelo menos do meu lado, sem falar do impacto que o amor é capaz de criar no ambiente de trabalho. Então, para todos que estão me escutando, eu me sinto um pouco de cigarra, me sinto um pouco de formiga e me sinto tanto filho quanto pai pródigo. Então, tanto pai quanto filho pródigo. Então, é isso. Estou finalizando aqui e me coloco à disposição para as perguntas. Secretário, muito obrigada por compartilhar essa parte teórica e também esse cotidiano da secretaria. A gente tem 3 intervenções aqui. Vou abrir com a Elbe, André e depois o Peixe finaliza, tá bom? Elbia? Professora, você é o mais rápida possível. A introdução teórica, eu agradeço mais uma vez, interessantíssima, porque é necessário para que nós, como fazedores de políticas públicas, possamos entender o contexto que a gente está inserido, para não cair naquela fala comum de que as pessoas não se interessam, elas não querem trabalhar, e a gente precisa saber exatamente dessa história, para não chegar nesse nó aí da meritocracia. Eu entendo como professora da educação básica, que esse grande nó do trabalho, dessa deficiência, está nas não habilidades e competências sendo trabalhadas na educação básica. Nós estamos com uma educação super deficiente, como nós até ouvimos uma parte do Matheus, do vereador Matheus, tratando sobre a questão dos professores, a falta de planejamento, a falta de interesse. Então, pensamos em números de aprovação, mas não pensamos na qualidade desse alunado. E é isso aí que lá no final, né, da trilha, e é até trilha formativa mesmo, que a gente pode chamar, é que tem dado o grande problema. A questão educacional também, a questão de pensar, nós temos a Bolsa Família, não precisamos trabalhar, é uma questão de entendimento. Muitas pessoas realmente, eu já ouvi várias pessoas populares falando isso, sim, mas isso também é falta de educação, é uma falta de uma formação adequada. Então, tudo isso passa pela educação. A gente não vai conseguir, de fato, uma geração de trabalho e renda e uma economia com um sentimento de altivez se a educação básica, como a própria palavra já diz, básica, não estiver bem equipada. Então, trabalho e renda andam juntos mesmo com a educação. E aí a gente não pode cair, né, como eu falei no início, fazedores de políticas públicas, pensar de forma assim pequena e que as pessoas não se interessam, que são preguiçosos. Eu agradeço aí a minha oportunidade e deixo aí para a gente refletir. Obrigada. Obrigada, Elbia. Manuel, posso fazer a sugestão, porque a gente tem 10 minutos? Vamos fazer 2, 3 comentários e aí você faz a intervenção? Pode ser? André? Perfeito, obrigado, professora Maísa. Grato em ter a aula do secretário Manuel, tá? O quem eu tenho oportunidade de conviver algumas vezes de perto e ver o empenho que ele tem com o trabalho, né? Eu chamei o secretário para ir numa agenda lá no Cefap, Centro de Formação da Polícia Militar, para ver lá o projeto que a polícia tem com pessoas com deficiência. Mesmo não sendo uma pauta da prefeitura, ele foi lá, entendeu a necessidade, se dispôs a ajudar, e tem sido um braço muito importante quando a gente começa a observar que o cara joga nas 11, né? É cigarra, é formiga, né? E sempre quando tem uma oportunidade ali de uma roda de contribuição, na qual eu contribuo com meus 20 centavos quando eu sou chamado, ele sempre está ouvindo todo mundo ali, tentando colocar em prática, colhendo ali da fonte de conhecimento de cada um. Então, quero parabenizar aqui mais uma vez o secretário, tá? E todos aqueles componentes ali da Secretaria de Trabalho e Renda. E no dia 30 eu vou estar lá no feirão de inclusão, de trabalho de inclusão, porque é um desafio muito grande dentro da inclusão, o mercado de trabalho oferecer vagas qualificadas para serem ocupadas
por intelectuais, pessoas que de fato têm uma formação, né? São só oferecidas aquelas vagas a nível braçal. Não que sejam importantes, mas tem uma cultura dentro das empresas em oferecer só as vagas mais básicas. Então, o secretário está cuidando dessa questão junto às empresas, está trazendo algumas inovações e vamos também trabalhar na questão da legislação para poder ver se a gente cria uma espécie de cota intelectual para essas vagas serem preenchidas, mas na sua plenitude, não só para poder cumprir tabela, como as empresas vêm buscando. Forte abraço a todos e obrigado aí pela oportunidade. Legal. Peixe, vamos fazer a sua questão e aí Manuel faz uma sistematização. Boa noite, Maíra. Boa noite a todos do grupo. Manuel, nosso secretário de Trabalho e Renda. Me apresentar, meu nome é Leandro Peixe, fui prefeito da cidade de Rio Bonito, de 21 a 24, e dizer que a gente fica maravilhado, porque essa filosofia do partido é muito importante, da preocupação de ter um gestor político e técnico, né? A gente fez um grande trabalho lá na Secretaria de Trabalho da nossa cidade, ela era junto com o Desenvolvimento Econômico e Agricultura, inclusive está aí no nosso grupo, o nosso vereador Taylor fez um belíssimo trabalho, e a gente sempre se preocupou nessa questão de ter o técnico, né? A gente fez aí, colocamos Rio Bonito na lei 6979/15, que é a lei de isenção fiscal, né? Porque nós temos o condomínio industrial na nossa cidade, o Rio Bonito é bem localizada, então a gente tinha essa necessidade de incluir a nossa cidade também para disputar, junto com o Noroeste e outras cidades mais, essa questão da industrialização. Fizemos também a Sala do Empreendedor, né, que trouxe várias oportunidades para as pessoas, trouxemos a Firjan, trouxemos a Fitec, junto com essa secretaria. Então, só elogiar pelo grande trabalho que você tem feito, o nosso prefeito Eduardo Paes, que também se preocupa na questão técnica. Eu vejo aí na Multirio a Maíra, uma pessoa que tem grande conhecimento, know-how, na parte de educação. Então, o gestor ele tem que pensar na parte política, mas também tem que pensar na parte técnica. E meus parabéns, Manuel, pelo grande trabalho que você tem feito em frente a essa parte de grande importância. Obrigada, Peixe. Manuel, só tem mais uma pessoa, que é o Marco Antônio. Aí eu passo para você, tá? Então a gente fecha com o Marco Antônio, tá, gente? Obrigado. É o Marquinho mesmo, né? Porque o nome está lá, Marco Antônio. Deixa eu falar. Em primeiro lugar, é um prazer imenso estar aqui vendo o Manel, que é uma pessoa que eu admiro muito no trabalho que ele desenvolve na secretaria. Eu e ele, nós tivemos um desenvolvimento com as centrais sindicais, onde a gente fez um 1º de maio maravilhoso. E o Manel ele se mostra uma pessoa, um gestor muito aberto, muito à frente, né? E eu aqui, como subsecretário de Trabalho do município de São Gonçalo, que deixou de ser secretaria, eu deixo aqui também um comunicado para os nossos futuros prefeitos. Eu posso estar falando aqui para vários futuros prefeitos, como eu quase fui vice por 700 votos, eu não fui, que a gente precisa manter essa engrenagem trabalhista um pouco mais firme, né? Porque muitos municípios eles deixaram de ter a Secretaria de Trabalho. Isso é importante. Como há uma tentativa de acabar a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, qual interesse eu não sei. A gente sabe que tudo na vida, nós fomos criados e aculturados para ser um bom trabalhador. Eu sou filho de um metalúrgico lá do Estaleiro Mauá, mas tenho uma visão empreendedora, porque eu me esforcei, Manel, a ter essa visão empreendedora. Então, se nós fôssemos criados para dizer assim, esse garoto aqui vai ser, essa menina, um grande empreendedor, um grande industrial, eu acho que essa oportunidade tem que caber toda a camada da sociedade. E o importante é a gente fazer isso. Enquanto não citar, a gente sabe que a grande massa depende da mão de obra, de trabalho, de vender o seu trabalho, Manel. E é importante ter um ticket salarial melhor. As indústrias se evadiram do Estado de Janeiro e cada vez mais o ticket salarial na iniciativa privada está menor. Isso diminui o PIB local e acaba criando um problema econômico muito sério, o desemprego
com falta de renda suficiente para criar uma família. Eu vou resumir só nisso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Marquinho. Manuel, é com você. Agradecer, já vou adiantar aqui, agradecer a sua participação, tá com a gente hoje. Eu sei que você está na secretaria ainda, e, Ah, e você ter esse momento aqui com a gente, eu sou muito grata. Então, a sala é sua para o seu encerramento. Bom, primeiro de tudo, antes dos agradecimentos, falar um pouquinho para a Elbia, né, que fez a gentileza de tecer comentários. Elbia, educação sempre vai fazer a diferença total, né? Ela está na base de tudo, então a gente vai percebendo que a gente teve algumas reuniões aqui na prefeitura, tem uns quebra-pau aqui também, né? Tudo esse mar de esse ar de esse céu de brigadeiro, não. Aí teve uma situação aqui que a gente começou a discutir, principalmente com relação ao morador de rua, que é um outro problema social muito grande, né? E aí as pessoas, não, porque isso daí, num determinado momento da discussão, falaram assim, não, mas é porque também a gente não consegue arrumar trabalho para essas pessoas. Aí, gente, olha só, o morador de rua é a pessoa que está no limite das nossas falhas sociais. Ou seja, aquela pessoa que não foi bom aluno, por todas as razões possíveis, ou por falhas da família, ou por falhas da escola, falhas do sistema educacional, ou porque teve algum problema social, enfim, um acidente que de repente pode ter ocasionado a morte de alguns familiares. Aquela pessoa que por várias razões ou algumas razões não conseguiu ser bem-sucedida na escola, ela vai ter dificuldade de arrumar um emprego. Então, quando a educação não vai bem, quando a educação não funciona, a gente vai ter uma pessoa, um cidadão mal formado e que vai ter necessariamente muita dificuldade de se adaptar ao trabalho. Então, a educação é fundamental. Eu concordo com uma pessoa que fez um comentário aqui, perdão, não li o nome, mas educação e cultura é a base de tudo. Então, quando isso não vai bem, a sociedade não vai bem. E a gente tem agora, né, nessa transição que eu falei tecnológica da quarta revolução industrial, a gente tem novas atividades profissionais sendo conhecidas e reconhecidas. Hoje em dia a gente tem um influencer, que é uma pessoa que não sabe nada, muitas vezes não tem conteúdo nenhum, mas que ganha milhões de reais, porque são seguidos por outras pessoas. Então a gente vai né, antigamente, não sei quem aqui era jovem, na década de 80, década de 90, que tinha aquele slogan, acho que era da Sprite, era imagem é tudo, sede é nada. Então hoje em dia a gente tem a imagem realmente virou um simulacro e hoje a gente vive dentro dela. Mas é só para falar que a educação é fundamental e que hoje a gente tem uma desvirtuação cada vez maior do que é educação. Hoje em dia tem muito jovem entendendo que não precisa de estudar para ganhar dinheiro. E isso, obviamente, vai subvertendo determinadas lógicas e vai criando uma sociedade brasileira, né, mundialmente também, mas principalmente brasileira, muito pobre do ponto de vista educacional, a ponto de muita gente dizer que a gente está vivenciando uma geração perdida, né? Pessoas que vão se formar em nada. André, um orgulho é todo meu. Eu tenho uma honra que você não tem ideia de poder trocar com você. Você é uma pessoa especialíssima. É, eu admiro muito a sua trajetória, a sua luta, e sou um com ela. Então, continuo contando com você. Vou contar cada vez mais nessa luta, porque é uma briga mesmo, né, para a gente conseguir convencer as empresas que eles não têm apenas que cumprir uma cota, né? Hoje a gente fala de cota, as pessoas acham que isso passou a ser uma bengala, né? Não é isso, né? A proposta social não é essa. É para a gente poder olhar para a sociedade e ver ela como uma coisa inteira, um tecido inteiro, e não uma coxa de retalhos, né? Então, é fundamental você estar dentro do grupo. Eu acho que para o Solidariedade, ter você dentro do grupo é um ganho inacreditável, assim como é o Paulo, que também eu vi fazendo comentários aqui e que está vindo somando já dentro do time. Então, a gente vai se reforçar, pode ter certeza, e a gente vai estar cada vez mais junto nessa luta. E vamos ter, essa semana, né, uma reunião com as empresas para a gente poder buscar esse alinhamento
né? Uma construção conjunta que você falou, a gente tem que estar com o diálogo aberto e a gente tem que buscar esse diálogo, entender também qual é a intenção das empresas e entender que as empresas também têm valores sociais e que elas devem lutar por eles. Então, essa é a nossa luta e esse é o nosso desafio comum da gente buscar uma visão mais humanizada e com valores mais sólidos em relação à criação de empregos para pessoas com deficiência. Conto muito com você para essa finalidade. E te agradeço demais por estar junto da gente. Leandro Peixe, um prazer enorme conhecê-lo. Parabéns por ter sido prefeito de uma cidade tão importante como é Rio Bonito, uma cidade que tem uma área rural muito grande, e aí isso está dentro do espírito daquilo que eu estava falando também, da gente ter que olhar para esse mundo que está se construindo agora com esse olhar bem, não deixa de ser um tanto bifurcado, que o que está sendo produzido no campo passa a ter um valor muito mais importante do que já tinha. Porque vai ser cada vez mais mecanizado, mas, por outro lado, tem determinadas funções que ainda a mecanização não vai alcançar e, portanto, principalmente os produtos agrícolas e outros artesanais, né? O manufaturado, ele acaba ganhando muita importância nessa nova quarta revolução industrial. Então, parabéns pelo mandato, que venham outros, né? Esperamos que sim. Mandar um abraço também para o Taylor, que eu vi presente aqui, se eu não me engano, estava presente, não sei se ainda está. Rio Bonito mostrando a sua força aqui hoje. E falar disso, né? Industrialização, esse binômio que cada vez vai estar mais forte nessa quarta revolução industrial. Bom, eu acho que Marcos, falar do Marcos, né? Marcos, você é um parceiraço, é muito importante você ter falado dessa perda política que o trabalho vem sofrendo e as lutas trabalhistas, os direitos trabalhistas. A gente não pode achar que, por conta do empreendedorismo e desse novo cenário onde as pessoas começam a ter direitos individuais, lutas por direitos individuais, que as lutas coletivas perdem importância, muito, muito antes do contrário. Se os direitos individuais hoje são fortes e são consolidados, né, estão consolidados, tem muito a ver por essas múltiplas vitórias coletivas que a gente teve ao longo da história. Então é importante demais que que o partido, principalmente o Partido Solidariedade, finque pé na luta pelos direitos trabalhistas, para que eles se tornem cada vez mais humanizados, para, volto a dizer, para que a sociedade se entenda como uma coisa única, inteira, integrada. E é isso. Muito bom participar dessas reuniões com você. E a gente vai ter um fórum de trabalho aqui no Rio de Janeiro, e eu desde já te convido para me ajudar a montar esse fórum, que não vai ser fácil. Então, já estou te convidando, vamos ver se a gente marca uma reunião, vou mandar um zap para a gente poder combinar um encontro. Conta comigo. Eu sei que eu posso contar com você, você é meu irmão. Esse professor é maravilhoso mesmo, meu Deus do céu. Finalizar aqui falando, né, que eu passei aqui batido, né, não falei sobre o Airbnb, que é uma outra forma de subverter o trabalho, o Uber, né, que são outras. A gente tem os mecanismos internacionais, as grandes plataformas internacionais estabelecendo novas regras de trabalho dentro do nosso quintal, e a gente não está vendo nenhum revés, né? Nenhuma reação por parte do nosso país no sentido de combater esses mecanismos de exploração do trabalho dentro do nosso quintal. Só para finalizar dizendo que ainda tem isso. Quero finalizar agradecendo muito, falar que eu vi aqui o Paulo Rodrigues, se eu não me engano eu vi a Cris Isidoro também, o Serginho que me ajudou aqui. Então, agradecer obviamente a todos que estão até essa hora escutando aí a aula e participando. Não vou chamar de aula, vou chamar de bate-papo. Agradecer demais a Maíra. Maíra, mais uma vez, parabéns. Você é uma parceira e, mais do que uma parceira, você fez um golaço junto com a Noeli aí, idealizando essa academia. Espero que esse encontro, esse meio de campo continue acontecendo da melhor forma possível. Agradecer a Noeli, que certamente está até essa hora aí também trabalhando. A gente fala de formiga, né? Tem uma porção de formiga dentro desse partido.
E agradecer, obviamente, ao Áureo pela oportunidade de poder estar trocando com vocês. Me coloco aqui à disposição, se a Maíra quiser disponibilizar o meu celular, está à disposição para vocês. E é isso, gente. Obrigado. Boa noite, Maíra. A palavra é tua. Boa noite, muito obrigada. Só tenho a agradecer. Pessoal, mais uma ali. Já passamos da metade do nosso curso e agradeço a presença de vocês. Em breve a gente sobe essa aula lá no YouTube e nos vemos semana que vem. Tem outra semana que vem, tá bom? Beijos, boa noite, gente.